Pronto, entramos. Olá, João. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa Estamos noite, na... bom dia, né? Para quem vai assistir Ah, é depois. verdade. É verdade, tem alguns lugares que já está o quê? 4, 5 horas na Horas nossa na frente, frente, né? é. E, bom, voltamos hoje para trazer, né, o arcano do mês. Depois a gente tira a cartinha de relacionamento e trabalho, mas a gente abre com o arcano. É, como a gente fez as outras vezes. E a gente tem que recapitular alguma coisa. Você quer Eu fazer acho, alguma é, observação? eu acho só legal, rapidinho, contar, né? Então, a gente está indo para o mês 5, que a gente está fazendo isso tentando fazer toda a última quarta do mês, que a gente tira um arcano maior para o mês seguinte. Então, agora a gente vai ver a energia do mês de maio, vai comparar com a energia do arcano regente do ano, que é o Papa. Então, para a gente percebendo como é que as dificuldades, as energias, as coisas vão se desenrolar ao longo do mês. A gente está terminando o mês que no final de março a gente viu que era a carta do Mago, Uhum. que era um mês ainda de muito planejamento, de muita organização, que tinha dificuldades ainda, de muitas escolhas que foram acontecendo. Eu acho que representou por várias coisas que a gente foi vivenciando, principalmente essa coisa do planejar, do organizar, tomar cuidado com o volume de ideias que foi acontecendo. Foi um mês muito intenso, tanto no dia a dia, com tudo que está acontecendo da pandemia, quanto nos trânsitos astrológicos também. Para quem acompanha aí sabe que tem um período bastante difícil acontecendo, né? Mas zeramos, era só para recapitular. Então, quem quiser entender de onde essa história está vindo, tanto no canal aqui da Débora, quanto lá na minha página no Oráculos, aqui no YouTube, tem os primeiros vídeos para você entender um pouco do que a gente tem falado, e até agora a gente tem conseguido estar alinhado. Verdade. Né? O que a gente tem falado tem acontecido, vamos dizer assim. Então, eu vou tirar agora uma carta. Então, estou embaralhando aqui um arcano maior, que vai ser a regência do mês de maio de 2021. Lembrando que o mês de maio é o mês 5 do ano regente número 5, então tem uma tendência a ser um mês mais tenso. Eu acho que ainda até o mês 7, ainda essa energia do sacerdote, do Papa, é bem intensa, e depois ela vai começando a perder força, que é uma coisa que eu sempre tenho dito também. O segundo semestre tende a ser melhor, mas a gente ainda está no mês de maio. Então, eu vou tirar uma carta agora. Pendurado. O que a gente pode falar? O que a gente pode falar de pendurado por mês de maio? Então, assim, é uma carta que pede que a gente se resigne, né? É uma carta que fala de fé. O pendurado se coloca nessa posição por algumas situações na vida dele. Quando a gente está fazendo a leitura para uma pessoa, uma consulta particular para o indivíduo, que essa carta aparece, normalmente a pessoa se colocou nessa situação. Só que essa é uma leitura coletiva, que a gente está falando de uma energia. E o que essa energia fala? Essa energia fala de dificuldade, ainda tem uma estagnação, uma dificuldade das coisas andarem. As pessoas precisam perceber que é importante ter uma renovação. Então, você que está ouvindo e está percebendo que essa energia de estagnação está acontecendo e pode acontecer ao longo do mês de maio, o que é importante para você é pensar na carta da morte, que é o próximo arcano, que fala de reinício, de recomeço, de renascimento, de cortar o que não te serve mais. Então, ao invés de ficar lamentando o que está acontecendo, o que vai acontecer ao longo do mês de maio, as coisas não estão andando, ainda está muito tenso, ainda tem uma coisa com relação ao tempo, a moralidade do próprio sacerdote de ingestando as coisas. É importante você pensar que se eu quero que minha vida ande, eu preciso me reinventar e eu tenho que colocar força nisso. Não adianta você ficar esperando que alguém te ajude, que o destino te estenda a mão, que as coisas se resolvam magicamente. Você tem que colocar força nisso, você tem que olhar e planejar. O que eu preciso cortar na minha vida agora? O que eu preciso mudar na minha vida agora para eu sair dessa situação? Então, é um mês em que essa situação deve se apresentar na vida cotidiana de algumas formas, e você vai ter que pensar o que eu corto, o que eu preciso fazer para sair desta posição e para minha vida andar de novo, para que minha vida possa fluir naturalmente, né? Essa é a carta número 12, o Papa é a carta número 5, quando a gente soma os dois, a gente tem a carta número 17, que é a carta da estrela. Então, o que tem por trás da combinação dos dois? A estrela, que é outra carta que fala de fé.
é uma fé diferente, porque é uma fé no futuro, é uma fé na esperança. Então, esse é um mês que é legal. À medida que você for percebendo que as coisas estão emboscadas, que a sua vida não está andando, e que você precisa mudar, que você precisa viver esse movimento de mudança, de replanejamento, quando você sentir isso, lembre da carta da estrela, lembre que é importante ter esperança, olhar para frente, e passa muito rápido. Então, assim, daqui a pouco a gente já está falando de novo, parece que foi semana passada que eu estava aqui com a Débora falando da carta número 1, aconteceu um monte de coisas, mas num tempo que parece que foi muito comprimido, e esse mês tende a ser comprimido de novo, e a sensação é que o tempo passou muito rápido. Então, não adianta ficar se lamentando de que as coisas na sua vida não estão caminhando, porque essa é uma energia que vem muito forte com essa coisa do Papa, do mês 5, do ano de regência número 5, e você precisa se planejar, olhar o que não funciona para você, olhar o que não te serve mais, e recomeçar daqui para frente. Não adianta ficar se lamentando, senão você fica no lugar de lamentação, de dor, esperando alguma coisa acontecer, de vitimização. Agora não é hora de se vitimar, agora é hora de olhar para frente o que você precisa mudar. A impressão que me dá, assim, João, quando você estava falando dessa energia do pendurado, é que parece que depende muito da pessoa querer andar para frente, porque se a gente falar que a próxima carta é a morte, eu sempre vejo a morte assim, você que tem que permitir que se abra esse espaço na sua vida para o novo, né? Então, o pendurado é isso, de não adianta ficar teimando numa coisa, querendo que o cenário seja esse que você quer que seja, né? O hierofante, porque não vai para frente, né? E tem essa coisa do pendurado também, do novo olhar, de ressignificar tudo isso. Por isso que ele se coloca de ponta cabeça, para olhar isso de um outro ângulo, né? Você tem razão. Quando a gente faz a leitura individual, a pessoa se coloca nesse lugar porque ela está muito teimosa, ela está batendo cabeça, está insistindo numa coisa que não vai dar certo. Então, esse é o momento de você perceber o que você está insistindo, aonde que você pode estar insistindo, que não vai caminhar, porque tem essa outra energia maior do ano, dessas coisas que a gente falou, e viver esse momento, cara, eu preciso mudar, eu preciso sair. É muito difícil a pessoa sair desta posição, porque ela tem que passar por um processo de limpeza, de expurgo, às vezes, cara, isso não me serve mais, não adianta eu ficar insistindo, se eu quero uma vida melhor, se eu quero viver abundância, se eu quero viver outras coisas mais positivas, eu tenho que mudar. Então vai ser um mês em que essas provocações vão acontecer. Não adianta você ficar reclamando, você tem que mudar. E deixa eu perguntar uma outra coisa, João. Você falando, né, que o 12 mais 5, 17 da estrela, a estrela vem muito com essa energia também da renovação, né, de futuro, de... não sei, é que assim, a minha percepção da estrela é de, não é questão de querer algo, mas é querer algo maior, não maior que a vida, mas assim, essa conexão muito forte com a espiritualidade, de que assim, não é no mundano, né? Não é talvez só no plano material, é talvez algo assim muito mais universal, né? Não sei como traduzir assim essa a gente pode olhar isso. A gente tem 3 cartas envolvidas este mês que falam de fé, né? O próprio Hierofante, que é o Papa, que é do coletivo, de como que eu moralizo e como que eu cuido da alma das pessoas. O Pendurado, que é a minha fé, o que eu preciso fazer, o que eu preciso acreditar e como é que eu lido com isso para sair e resolver essa situação. E a estrela é a fé no futuro, a esperança, né? Do olhar para frente, da renovação. A outra carta que fala de fé é a sacerdotisa, que é a minha intuição, que está muito dentro de mim. Mas isso é só um comentário. Então, o que você falou faz muito sentido. Olhar para a energia da estrela é entender que a gente está vivendo um momento, e como eu falei, vai passar muito rápido. Não adianta você ficar sofrendo as picuinhas do dia a dia, você tem que olhar para frente, entender o que você precisa mudar, porque lá na frente as coisas vão caminhar de um outro jeito. Entendi. Só é um pouco difícil, né? Talvez, porque a energia do pendurado, geralmente, quando sai a carta do pendurado, não é uma situação que a gente consegue enxergar com muita claridade onde que a gente está batendo a cabeça ali, né? E você tem alguma dica de como que as pessoas podem lidar? Porque, assim, o pendurado, ele é bem desafiador. Não sei, na minha visão, assim, ele é inclusive uma carta difícil de ensinar no curso de tarô.
A gente precisa olhar os planos dele, né? Quando você pensa, por exemplo, a parte de sentimento, é você estar insistindo, a parte sentimental, você está insistindo num relacionamento ou numa busca em que você está equivocado, que você está muito fechado. Quando você olha a parte material, alguém me faz uma pergunta de plano material, trabalho, dinheiro, sai pendurado, cuidado, não é do jeito que você está imaginando, você pode perder dinheiro, você pode se endividar, não compra o que não for preciso. A parte mental também tem essa coisa de ficar insistindo numa ideia fixa. Então, você precisa perceber, ao longo dos próximos dias, os objetivos que você tem é bem desafiador mesmo. Você passa por um processo de meditação, de reflexão, de oração. O que eu estou fazendo? O que eu quero para mim que não está andando? Será que eu estou realmente desejando que isso funcione ou eu estou me colocando num lugar de vítima porque do jeito que está melhor? Tem muita gente que quando vem conversar comigo, a pessoa quer ficar nesse lugar. A pessoa não quer sair. Então, se você está percebendo o que não está andando na sua vida, passa por um processo muito seu, muito interno, de reflexão, de meditação. O que não está andando? Se é a vida sentimental, você está procurando alguém, o que você está procurando? Você tem clareza de que você vai atrair alguém para a sua vida que tem a mesma energia que você está vibrando? Uhum. Se você está procurando trabalho, tem muita gente que nesse processo que a gente está, que já está desgastado, que está muito difícil conseguir uma oportunidade. O que você está fazendo igual toda vez que não está dando resultado? Como é que eu faço diferente? E aí a energia que a gente falou de renovação. Eu preciso fazer algo diferente se eu quero ter esse resultado. Pense quais são os seus principais objetivos para as próximas semanas. O que você está fazendo para alcançar isso? De onde você está vindo? Se você já está vendo de uma história de que não está funcionando, então é hora de parar, se calar e se reinventar. Como que eu procuro diferente? Como que eu me cuido diferente? Como que eu falo isso de uma outra forma? Senão, você vai continuar tendo o mesmo resultado, porque essa paralisia e essa coisa estancada, estagnada, que essa energia traz. É difícil. Então, passa muito por esse processo seu de pensar. O que você está buscando? O que você quer para a sua vida agora? E tem gente que não tem clareza nem disso. Uma outra coisa também que veio para mim quando você estava falando do pendurado, como a gente está falando dessa conexão da espiritualidade, né? Hierofante, pendurado, estrela, e tem essa coisa da iluminação da cabeça do pendurado, de que nesses momentos difíceis e a gente sozinho não consegue essa clareza, pede ajuda, seja para um profissional ou seja para a espiritualidade mesmo, né? A questão da estrela é muito forte, de se reconecte com o seu eu superior, peça ajuda para os seus guias, para alguém, né? Porque eu acho que o pendurado sozinho, eu acho difícil, né? Isso aí. Perfeito, Débora. A estrela tem muito disso, né? Peça ajuda. Não está funcionando, você não está conseguindo, você não está enxergando, peça ajuda. Peça ajuda de quem você confia, peça ajuda de quem que pode te ouvir. Falar é muito importante. Às vezes, quando você começa a contar, você vai elaborando isso e percebe aonde que não está funcionando e aonde que você pode estar errando. Então, a estrela tem essa coisa assim, de você falar vai te ajudar muito a perceber isso. Entendi, muito interessante isso. Nem tudo está perdido. Né? Tem gente que olha para essa carta e fala assim, agora lascou-se. Não. Agora é o momento de você olhar para frente, de você entender essa coisa, se não está funcionando, o que eu faço agora para mudar? Senão você vai ficar pendurado. Nossa. E uma outra curiosidade que eu lembrei, tem alguns baralhos tem alguns baralhos em português e tem muita gente que fala que essa carta é um enforcado. E é errado. Porque o enforcado está enforcado pelo pescoço. O enforcado já morreu. Ele é o pendurado. Ele se colocou nessa posição. É que tem um erro de tradução, porque em inglês é hanged man, e aí se traduziram como enforcado, e eu me arrepio quando alguém fala isso, porque na verdade ele não está enforcado. Ele está pendurado, ele está estagnado, e é esse processo todo de reflexão, de fé, que vai ser o nosso desafio agora do mês de maio. Muito bom, então temos muito para não pensar, né? Mas talvez refletir, revisar de que movimento para frente é esse que a gente realmente quer, né? Olha, muito interessante. Agora você vai tirar uma de relacionamento ou de trabalho? Vamos
começar com o trabalho. Já escreveram aqui nos comentários que estão procurando saber de trabalho, mas assim, a gente vai fazer de qualquer jeito trabalho e relacionamento, mas vamos começar com o trabalho hoje. Vamos ver. Exportar. Vamos lá. Uau, 10 de copas. 10 de copas. O que a gente pode esperar de um 10 de copas na área de trabalho, João? É o que a gente chama de dissonância, né? Quando eu tenho uma carta muito positiva, é uma carta muito negativa. Então, assim, se eu olhar da perspectiva do pendurado com 10 de copas, é como se a pessoa tivesse anestesiada. Tá tudo bem, vai dar tudo certo, e ela não tá vendo que ela tá se colocando numa situação complicada, estagnada. É como se a pessoa tivesse anestesiada. Viver o naipe de copas pode ser muito complicado, ainda mais um 10 de copas, porque para a pessoa tá tudo bem. Tô feliz pra caramba. 10 de copas, tem um arco-íris no céu. Assim. Então, tudo bem. Na verdade, ela não tá percebendo que no trabalho ela pode estar se colocando numa situação difícil. Eu acho que, assim, do ponto de vista, é uma carta positiva. Quando a gente olha isoladamente essa carta falando de trabalho, é uma carta positiva, que fala de renovação, que fala de abundância. Então, para quem está trabalhando, significa um bom momento, um momento de aquecimento das coisas. Eu tenho visto isso acontecer com muitas pessoas. Eu trabalhei muitos anos em RH, e muita gente que eu tenho contato trabalha, e as pessoas falam, cara, é muito louco, porque a gente fala de um desemprego muito grande da base da pirâmide, das pessoas que sofreram muito com a situação de serviços que foram impactados. Mas para quem tem mais qualificação, o mercado está aquecidíssimo. Então a gente tem que tomar cuidado quando fala de trabalho, porque de onde a gente está falando? Existe sim um desemprego muito grande em consequência desse momento todo que a gente está vivendo, mas existe gente sendo disputada a tapa porque tem qualificação. Entendi. Tem empresa roubando gente de um lado para o outro porque não tem mais de onde contratar. Entendi. Então, se você está nessa situação, está na hora de você pensar sobre qualificação, porque o número 10 também é um número de finalização, né? A gente vai ter que chegar num outro momento. Então, chegou num ponto agora de você olhar para você, se tá bom, é hora de você aproveitar isso e trabalhar para ficar nesse lugar. Se não tá bom, é hora de você se renovar, mas perceber como que você está lidando com essa situação. Cuidado para não ficar anestesiado, porque quem vai vivendo essa situação difícil durante muito tempo vai se desesperançando e acaba deixando isso na mão do outro. E a gente falou já, em tudo que eu já conversei com você hoje, desse processo de renovação. Então, o 10, mesmo sendo 10 de copas, ele fala desta renovação. Então, é uma carta difícil quando a gente fala de trabalho, porque ela tem essa dissonância e tem esses momentos diferentes, né? Então, mas não é que está todo mundo desempregado. E principalmente porque o 10 de copas não está falando da parte material, está falando da parte emocional. Então, assim, uma outra visão que a gente poderia trazer desse 10 de copas também para esse mês de maio, apesar de existir o pendurado, é o quê? Eu acho que é um período para a gente sair da cabeça e ir para o coração um pouco, sabe? É um período assim, já que está tudo estagnado, tudo não, né? Vamos supor, existe uma situação que poderia estar estagnado nesse momento na questão de trabalho. Esse 10 de copas, ele fala o quê? Como você se conecta com o mundo, e é através dessa conexão de sentimento, de coração, de o que te preenche de verdade, que talvez seja um caminho que a pessoa ela pode navegar em direção à estrela, para encontrar essa libertação. Sim. E essa renovação também. Você está feliz no seu trabalho? Você está feliz com o que você faz? Se você não está feliz, esse é um momento de mudança. Se você não está feliz com a situação profissional, esse é um momento de mudança, porque senão, essa é a pergunta que você tem que fazer, senão você vai ficar de novo nessa situação, e é hora de você entender isso e perceber. Então, é uma carta de abundância, é uma carta que fala de novas possibilidades. Então, até para quem está procurando, o 10 de copas, apesar de não ser um naipe que fala de material, que a gente sempre olha para as cartas de ouro quando a gente pensa nisso, ele fala de uma possibilidade, que passa muito por esse seu sentimento, de você acreditar, de você buscar, de você sentir isso. Eu sinto que vai dar certo. Aquela coisa assim, de pensar positivo, né? De vibrar de uma outra forma.
Então ele está falando, faça isso, olhe para isso, porque senão você não vai perceber essa energia, né? E aí você fica mais estagnado ainda. Verdade. Eu acho que é um momento muito também das pessoas entenderem, né, o que é essa idealização da estrela, né, de, já que a gente está olhando para o futuro, o que você quer vivenciar lá na frente, mas que você precisa mudar agora também. É engraçado isso. Há um tempo atrás eu atendi uma pessoa que estava procurando trabalho. E ele falou, eu estou procurando de qualquer coisa. Eu falei, tem certeza que você está procurando de qualquer coisa? Você maltrata criança, você machuca cachorro, você bate em velhinho, então você não está procurando de qualquer coisa, porque quando você fala qualquer coisa, é qualquer coisa. Então, qual que é o seu objetivo? Né? Você pode estar com o objetivo equivocado, procurando uma coisa que não existe mais, ou que não faz mais sentido, e esse é o momento de você olhar e renovar isso também. O 10 de copas também é uma carta que fala de renovação. Você chegou no final, é o máximo da alegria ali, e a vida se movimenta, os ciclos acontecem, é hora de você viver isso de um outro jeito. Uhum. Faz bastante sentido. Ai, ai. Vamos ver relacionamento agora. Agora saiu de outro. Tá invertido, né? Que nem o pendurado, tá tudo invertido. É. Vamos ver, eu vou embaralhar bem embaralhadinho. Vamos esperar que não saia uma torre. Mas se sair também, né? A torre a gente sabe que no fim é bom. Sempre dói, mas sempre você tem lições aprendidas, né? Ah, bem que você falou que ia sair uma carta de ouros, né? O valete de ouros na área de relacionamento. Essa carta não saiu mês passado? Eu fiquei na dúvida agora, talvez, eu vou olhar o vídeo. Saiu algum valete. Gente, eu acho que saiu essa carta aqui, saiu não? Essa carta. Porque a gente ficou discutindo o que é o valete, né? Quando você pensa nas figuras da corte, do tarô, o valete, o cavaleiro, a rainha e o rei, ele é o mais frágil, ele é sempre o início, uma expectativa, é um projeto, é uma nova possibilidade. Ixi, travou o vídeo do João. Voltamos. Voltou? Ao vivo tem isso. Então voltamos aqui pro... Voltamos. Então, assim, quando a gente fala do valete, a gente está falando de uma possibilidade, de algo novo, de uma promessa, de algo que pode começar, que Vamos esperar o João voltar. Voltamos. E, João, acho que voltou para outra conexão, viu? Será que trocou? Já mudei aqui. Já mudei aqui. Já? Já. A hora que caiu, eu mudei aqui. Acho que agora vai ficar mais estável. Vamos ver. Então, de novo. Recomeçar. Recomeçando. Então, ele sempre fala de uma nova possibilidade, de algo que ainda é muito frágil. Então, se você está num relacionamento, significa um recomeço. Todo relacionamento tem altos e baixos, e foi bem isso que eu falei da outra vez que essa carta saiu. É o momento de recomeçar, de olhar para isso de uma outra forma, de cuidar deste relacionamento, de cuidar desta pessoa. E se você está procurando alguém, a promessa é uma promessa, né? A promessa se renova com página de ouros. Mas como que você está com relação a isso, né? Dessa promessa. O que você está procurando para você? Uhum. Que tipo de relacionamento que você quer hoje, neste momento da sua vida? Mas é bastante desafiador, porque ele é uma carta que tem uma certa fragilidade, ele é uma intenção, é algo novo, que vai viver a influência do pendurado, e que fala de assim, vai com calma, vai esperando, que não é agora. Então depende muito deste esforço que você vai colocar nisso, e da sua capacidade de renovação, de reinvenção, para que isso possa acontecer. E essa carta, ela também está trazendo a sensação de olhar para o futuro também. Acho que é muito essa coisa de olhar para o futuro no sentido de o que eu quero construir para a minha vida lá na frente. Só que a construção começa agora, né? Então, esse valete de ouros, eu sempre falo que é o caminho da construção. É assim, eu tô aqui, eu quero começar algo,
mas que forma que eu quero dar para essa coisa que eu quero construir lá na frente, conforme isso vai se desenvolvendo. Então, eu acho assim que é um momento realmente de olhar para as relações que já existem e assim, para onde a gente está indo, né? Ou o que a gente gostaria de construir daqui para frente dentro dessa relação, e para quem está procurando assim, o que você está procurando? Né, e também, não sei, os valetes, eles também vêm com essa energia de atitudes concretas, né? Se você está procurando alguém, está solteiro, é muito assim, tem que ter atitudes concretas para que isso aconteça na sua vida. É igual pendurado. Se você ficar no pendurado lá, falando, um dia o amor bate na minha porta, não vai bater. É legal essa coisa da atitude. Os pagens, né? Algumas pessoas falam valetes, tem essa coisa da atitude. A conclusão está na rainha, no rei e no cavaleiro está o processo para isso acontecer. Ele tem uma atitude, então você tem uma atitude, mas precisa trabalhar e colocar força nisso para que não fique só numa expectativa, numa especulação. Né? A atitude é ir fazer em frente mesmo, né? É tomar a frente. Vou ficar esperando aqui, né? Eu tenho atitude, eu mudei o jeito que eu penso, agora eu não quero mais isso, eu quero aquilo, mas se você não faz nada, vai ficar estagnado. Então, assim, exemplos de atitude concreta, né? É o quê? Vai onde tem gente. Se hoje em dia é difícil sair, não gosto de aplicativo de namoro. É o que tem. Sabe? Igual pendurado, né? De muda a sua visão do negócio. Eu tenho 4, 5 consulentes, que são pessoas que se consultam comigo frequentemente, que começaram a pandemia solteiros e que hoje estão quase para casar. Uau! Conheceu alguém no meio dessa confusão toda, ou por aplicativo, ou por amigo, ou por alguém que falou alguma coisa. As possibilidades estão aí. É que a gente fica olhando só essa coisa, né? Eu não posso sair, não tenho onde ir, tá tudo fechado, não acontece nada na minha vida. Pendurado. Aonde que eu posso ir? Aonde que eu posso encontrar alguém? O que eu posso fazer para encontrar alguém? Que não necessariamente seja você estar numa balada. Às vezes você pode esbarrar com essa pessoa num outro lugar. Abrir a cabeça, né? E não dá para eu ficar ditando todos os planos e possibilidades. Mas é isso, Sim. Se você está procurando alguém e você fica só reclamando que na pandemia nada acontece, nada funciona, você está pendurado, cara. Então é hora de você pegar o página e falar, não, eu vou fazer diferente. Onde que eu vou olhar? Eu vou num parque, eu vou almoçar num outro lugar, eu vou andar. Porque assim, agora a gente está de novo num momento de um pouco mais de flexibilidade. Então é possível você andar. A gente viveu uma situação muito tensa há uns dias atrás, agora começou a abrir. Então, o que você está procurando? Aonde você está procurando? O que você quer para você? Lembra que a gente falou muito disso, né? Você vai atrair alguém que está na mesma vibração que você. Então, se você está de pendurado, cuidado para não trazer uma pendurada. Olhe para isso. Então é isso, né, João? É revisar, entender para onde queremos ir, né? O que queremos viver lá na frente, começar a fazer as mudanças hoje para que a gente possa ter isso lá na frente. É basicamente isso, né? Basicamente isso. Um momento de revisão, um momento de mudança, de muita fé, de esperança, de que isso tudo vai se resolver e de que principalmente esse mês, que por mais denso que possa parecer, e complicado e ainda muito travado, vai passar muito rápido. Daqui a pouco eu já estou aqui com você de novo. É verdade, né? Então, João, muito obrigada novamente pela sua participação. E te vejo daqui a um mês. Daqui a pouco. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.